Olá, boa tarde. Semana começando, segunda-feira, dia 24 de junho de 2019. Está no ar o Jornal Câmara Notícia ao vivo. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. Confira agora os destaques da primeira edição. O projeto de lei do vereador Juscelino da Barbarense pede a implantação de faixa de retenção e recuo exclusivo para motocicletas nas vias da cidade. Agora é lei. Está proibido o comércio e o uso de espumas e serpentinas em sprays, utilizados principalmente no carnaval. Apenas 43% dos mais de 2 milhões de eleitores da região metropolitana de Campinas cadastraram a biometria. E no esporte, seleção brasileira feminina dá adeus à Copa do Mundo de futebol. Não acaba por aqui. A Copa do Mundo pra gente acabou, mas tem a Olimpíada ano que vem já. Dúvida, Marta. Vocês lutaram muito, mas acabaram sendo derrotadas pelas francesas. Já já a gente escuta, então, a Rainha Marta. Primeiro, as informações sobre o Legislativo Campineiro, porque hoje é dia da 39ª reunião ordinária. Os vereadores vão discutir e votar 8 projetos. Confira agora a pauta completa. Em segunda discussão, está na pauta o projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que acrescenta artigo à Lei 11.459 de 2003, que trata da instalação de mobiliário urbano no município de Campinas. Ele estabelece uma multa de 500 UFICs, ou seja, R$ 1.763, para quem instalar em locais públicos mobiliário urbano, equipamentos ou objetos como postes, bancas de jornais e outros, sem a autorização da prefeitura ou em desacordo com a autorização obtida. Na reincidência da infração, a multa será de R$ 3.526. Em turno único, será analisado o projeto de autoria do vereador Cláudio da Farmácia, que concede o diploma de mérito jurídico ao Dr. Rodrigo Rusante Pinheiro. O homenageado é formado em Direito com especialização em Direito Tributário pela PUC Campinas. Em primeira discussão, está na pauta o projeto de autoria do vereador Tenente Santini, que altera a ementa e os artigos 1º e 2º da Lei 14.188 de 2012. O projeto tem o objetivo de alterar a lei da ficha limpa municipal, que passará a ter como requisito também os cargos que não poderão ser exercidos por pessoas que forem condenadas em decisão transitada ou julgado em decisão proferida por órgão judicial colegiado, desde que a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. De acordo ainda com a matéria, após a nomeação, a pessoa deverá apresentar um documento expedido por órgão oficial que comprove que ela não se enquadra em tal vidação. Em primeira discussão, está na pauta o projeto do prefeito que revoga a lei de 1999, que desincorporou da classe de bens públicos de uso comum do povo e transferiu para de bens patrimoniais área de terreno de propriedade municipal e autorizou a venda da mesma ao proprietário lindeiro. A lei de 99 desafetou uma área do loteamento Jardim São Domingos, contudo, se trata de área particular e, por isso, a necessidade de revogação. O item 5 é o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Luiz Rossini, que concede a medalha Carlos Gomes a Rubens Tenório Medina de Albuquerque. O homenageado integra o coral lírico do Teatro Municipal de São Paulo e, como convidado, colabora em realizações musicais da ABAL, a Associação Brasileira Carlos Gomes de Artistas Líricos, em Campinas. O item 6 é o projeto de autoria do vereador Professor Alberto. É o projeto de decreto legislativo que concede o diploma de mérito jurídico a Sebastião Batista da Silva. O homenageado é pós-graduado em Direito Processual Civil pela PUC Campinas e, em 1985, foi presidente do Instituto dos Advogados de Campinas. Em turno único, está na pauta o projeto de autoria do vereador Carmo Luiz, que concede o diploma de mérito digno de honra a pastor João Batista Martins de Sá ao reverendo Humberto de Carvalho Oliveira. Graduado em Artes e Teologia e em Pedagogia e Psicanálise, homenageado é pastor da Igreja Nazarena do Brasil,
e desde 1992 se tornou titular da Segunda Igreja do Nazareno de Campinas. E por fim será analisado o projeto de lei de autoria do vereador Luiz Rossini, que denomina como Praça João Oliveira de Souza uma praça pública de mais de 3.000 metros quadrados, localizada no loteamento Jardim Pita. Lembrando que a reunião ordinária começa às 6 horas da tarde. Se você quiser, pode assistir aqui no plenário, entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. Ou, se preferir, a TV Câmara Campinas transmite ao vivo. Os vereadores vão votar, durante a reunião ordinária, o pedido da criação de uma comissão processante que foi protocolado nesta manhã pelo vereador Jorge Schneider, para averiguar uma conduta do vereador Tenente Santini de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou falta de decoro na conduta pública. Esta é a primeira vez na história do Legislativo em que ocorre um pedido de CP para apurar a conduta de um vereador. Quando a CP ela for colocada em votação nesta noite, o Jorge Schneider se afasta do cargo e o suplente Tiago Ferrari assume no lugar dele. Para que a CP seja instaurada, é necessário a aprovação de 50% mais um dos vereadores presentes, tá certo? Olha só, o projeto de lei do vereador Juscelino da Barbarense quer a implantação da faixa de retenção e recuo exclusivo para os motocicletas nas vias públicas equipadas com semáforos aqui no município de Campinas para dar mais segurança ao trânsito. O projeto de lei quer dar mais segurança ao trânsito de Campinas. Estamos preocupados com a segurança tanto do motorista quanto dos motoqueiros. Então a gente propôs essa lei, que eu acho que é muito importante, porque eles vão parar na frente dos carros e como eles são mais ágeis, normalmente eles saem mais rápido, eles vão seguir mais livre, não vai correr risco nem o motoqueiro nem os motoristas de carro. Eu acho que é muito importante. A ideia do projeto é construir uma faixa exclusiva para motos, além de implantar semáforos para ajudar a organizar o vai e vem de veículos. E como as nossas ruas são um pouco estreitas, o espaço entre um carro e o outro é pequeno, numa balançadinha que o motoqueiro dá, ele encosta no carro. Isso às vezes vem até causar aí muitas brigas no trânsito, né? Então o intuito é justamente separar eles um pouco para dar mais segurança para eles e para os motoristas. Eu acho que vai ser muito importante. Se o projeto for aprovado, o motorista que não respeitar a nova faixa poderá ser punido. Os órgãos de trânsito vão tomar essas providências, porque a partir do momento que existe uma faixa tem que ser respeitada, né? Isso é automático, assim, uma faixa de motoristas não vão poder invadir a faixa dos motoqueiros, senão ele tira o sentido da lei, dessa lei. Então, o que acontece? Eu acredito que os órgãos competentes vão aplicar multa, com certeza, de quem invadir essa faixa. Está proibido o comércio e o uso de espumas e serpentinas em sprays usadas normalmente em festas de carnaval aqui em Campinas. Agora é lei. A Lei 15.778, que proíbe o comércio e o uso dos produtos que especifica acondicionados em spray no município de Campinas, foi publicada no Diário Oficial no dia 19 de junho de 2019. O prefeito municipal de Campinas, Jonas Donizete, sancionou a lei. A Câmara Municipal já havia aprovado o projeto do vereador Luiz Rossini. Anexei no processo, inclusive, um relatório da Anvisa, da Gerência de Toxicologia da Anvisa, onde ela aponta, inclusive recomenda, a proibição da comercialização desse tipo de produto em todo o território nacional. Estudos feitos, pesquisas feitas, inclusive pela Fiocruz, apontam que esse tipo de produto, chamado espuminha de carnaval, possui muitos agentes tóxicos que pode comprometer a saúde da pessoa. Pode causar alergia, irritação da pele, da mucosa dos olhos, do couro cabeludo. Então a recomendação da Anvisa é que isso seja realmente eliminado da sua comercialização. Como está o trânsito de Campinas nesta segunda-feira? Vamos conferir agora pelas lentes da Sincamp, a Central Integrada de Monitoramento de Campinas. Mapa na tela já com as regiões aí da cidade. Vamos acompanhar como é que está o trânsito no centro de Campinas. Neste exato momento, em Francisco Glicério com a Benjamin Constant,
semáforo está fechado, então há uma grande movimentação, mas não há um congestionamento, né? A gente vê que está andando aí na Francisco Glicério, hora do almoço, muitas pessoas saindo do trabalho, aí tá tranquilo, hein? Esse ponto da Glicério, olha só, tá passeando o carro normalmente, então você que precisa pegar o centro da cidade sabe que a Francisco Glicério está normal. Moraes Salles com a José Paulino, hein? Nesse trecho, se você descer reto, sai ali na Anchieta com a prefeitura, trânsito tranquilo também no centro da cidade. Moraes Salles, que também geralmente tem um grande fluxo de veículo, mas principalmente no fim da tarde, né? A gente acompanha neste exato momento que está fluindo o trânsito na cidade de Campinas, tanto na Glicério quanto na Moraes Salles. Rápido intervalo, hein? Na volta, cadastramento dos eleitores na biometria está abaixo do esperado, tem estreia de quadro de saúde aqui no Jornal Câmara Notícia e a entrevista da Rainha Marta após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo. 2 minutos. TV Câmara e Polícia Militar. Hoje eu vou explicar para vocês um pouco do Disque Denúncia. O telefone 181 que você liga de forma anônima não é identificado. A sua informação é direcionada para a Polícia Militar. Você deve usar esse número para passar denúncias que você tem conhecimento, com o máximo de detalhes possíveis. Um local que vende drogas próximo à sua casa, um local que são desmanchados veículos roubados ou furtados, uma mulher que está sofrendo lesões ou ameaças do seu marido, crianças que estão sendo violentadas, crimes ambientais que estão ocorrendo. O Disque Denúncia é uma arma muito importante na sua mão. Ligue para o 181. Polícia Militar, você pode confiar. Mudar o rumo da educação no país. Como transformar a realidade do jeito certo. Ouvindo as pessoas. Buscando o interesse da maioria. É o que o Ministério da Educação está fazendo para transformar a educação. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem a aprovação de 72% dos brasileiros. E que nos dá o direito de escolher nosso futuro. E mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram. Acabou o sufoco. Agora as provas serão em 2 domingos. E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Meio-dia e 44, estamos ao vivo na primeira edição do Jornal Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. Olha só, hein? Apenas 43% dos eleitores da região metropolitana de Campinas cadastraram a biometria. O número está abaixo do esperado. Dona Rosimeire não quis deixar para a última hora e cadastrou a biometria. Eu acho que agora, sim, é menos gente, né? Quer dizer que é mais prático para mim, né? Bem melhor. Melhor do que depois ter que encarar uma fila enorme, né? Sim, sim. E por que não tinha feito ainda? Acho que acomodada, né? Em Campinas, nem todos fizeram como a Dona Rosimeire. Apenas 37% dos eleitores, na verdade, o que equivale a 315 mil pessoas. A região metropolitana de Campinas também está longe do ideal. Apenas 43% dos quase 2 milhões e 300 mil eleitores cadastraram suas digitais. Campinas ainda não se encontra no ciclo obrigatório, né, da biometria, mas a gente está um pouco longe do ideal. Ainda de acordo com Cleano Cavalcante Lócio, chefe do cartório eleitoral da Zona 380, é importante que as pessoas não deixem para a última hora. Como Campinas tem muito eleitor, né, a gente tem um eleitorado aí de 800 mil pessoas, né, 800 mil eleitores, então faltam ainda cerca de 500 mil e a gente não tem como comportar, né, esse fluxo de eleitores. Se o pessoal deixar para a última hora,
vai vir bastante eleitor, as filas vão ser, né, muito extensas, então a ideia é que o eleitor compareça, né, aproveite esse prazo aí que tem mais extenso, venha, paulatinamente a gente vai fazendo, então vai aumentando essa porcentagem. O que é preciso trazer? O eleitor deve trazer o comprovante de residência, isso é importante porque muitos esquecem e vão ter que voltar, né? Porque é importante para a gente, questão de fraude eleitoral, tudo, comprovante de residência do seu domicílio eleitoral é importante. Então, ele tem que trazer o documento com foto, um RG, uma CNH, né? A carteira de trabalho. E se tiver o título, traz também, porque a gente vai reter, vai fragmentar esse título para não ter perigo de outra pessoa pegar, e ele já sai com um título novo na hora. Bom, eu confesso para vocês que eu estou dentro desta porcentagem das pessoas que não fizeram a biometria aqui na cidade de Campinas. Então, nada melhor do que ficar em dia com a justiça eleitoral, não é isso, Alessandra? É só colocar o dedo aqui? Depois é só tirar a foto e assinar o documento. Rápido, fácil, já aproveitou e já fez aí a biometria. Tá certo o nosso repórter André Aranha, lembrando que ano que vem é ano eleitoral, apesar que a gente viu na reportagem, ainda não é obrigatório para a cidade de Campinas. Olha só, o glaucoma é a doença ocular mais grave que ocorre a cegueira irreversível em todo o mundo. Por isso, o novo quadro do jornal Câmara Notícia, Saúde Agora, traz informações importantes sobre essa doença. O glaucoma é uma doença ocular que mais causa cegueira irreversível no mundo. Por isso, o Saúde Agora traz informações importantes sobre essa doença. Glaucoma é uma doença caracterizada por uma lesão no nervo óptico, geralmente crônica, progressiva e irreversível. O nervo óptico é uma estrutura responsável por transmitir informações relacionadas à imagem, que é captada pelo globo ocular, e essas informações são transmitidas pelo nervo óptico até o córtex cerebral, que é onde acontece o processamento da imagem. Então, qualquer lesão que aconteça no nervo óptico vai levar a um prejuízo visual. Existem mais de 20 tipos de glaucoma, portanto, o diagnóstico e o tratamento precoce são fundamentais. Nos estágios iniciais da doença, a perda do campo visual ela se dá de forma periférica e sem causar maiores sintomas para o paciente. À medida que a doença vai avançando, esse campo visual ele vai piorando, chegando nos estágios mais avançados a perda do campo visual central e consequente cegueira, né? Não tem como estimar um prazo de evolução, porque é muito individual, depende de cada indivíduo, da forma como a doença vai progredir em cada um, né? Então, um fator essencial para evitar esse prejuízo visual é se fazer um diagnóstico precoce, porque a gente consegue tratar, controlar e, na maior parte dos casos, evitar prejuízo visual e cegueira. Em Campinas, uma lei de 2008, de autoria do vereador Vinícius Gratti, inseriu no calendário municipal uma semana de combate e prevenção ao glaucoma. Essa doença é silenciosa e a maioria das pessoas procuram o oftalmologista justamente porque perderam o campo visual, ou seja, a parte periférica, e o mundo parece ser visto dentro de um tubo. E eu faço a pergunta a você: qual foi a última vez que você foi ao oftalmologista? A Lei número 13.505 determina que entre os dias 23 e 30 de junho sejam realizadas ações de conscientização e prevenção do glaucoma. Existem alguns mutirões que são realizados e tudo, mas todos têm uma avaliação médica. Então, assim, apesar de não ser uma consulta de rotina, é uma consulta com um oftalmologista. Então, é difícil ter um exame, não existe um teste de screening que faça o diagnóstico facilmente em toda a população. Isso é um grande desafio da ciência, né? É desenvolver um teste de screening que faça isso. Então, por enquanto, o diagnóstico ainda é feito no consultório. Qualquer doença que tenha seu diagnóstico tem também seu tratamento. Portanto, seguir as orientações médicas é o principal objetivo para estancar a progressão da doença ou apresentar melhora. O objetivo do tratamento do glaucoma não é cura, porque infelizmente a gente não tem cura para glaucoma, a gente tem controle, né? Então é para controlar e evitar que ele avance e evolua com a perda de visão. O aumento da pressão intraocular é o principal fator de risco para o desenvolvimento de glaucoma.
Então, a pedra fundamental do tratamento é a redução da pressão intraocular. Inicialmente, o tratamento é feito com colírios, que controla a maior parte dos pacientes, a evolução da doença. E em casos refratários, a gente tem que lançar a mão de outros tratamentos, como lasers e a própria cirurgia também. A seleção brasileira de futebol feminino jogou, lutou, conseguiu levar a partida para a prorrogação. Mas aí caiu diante da França por 2-1 e está eliminada da Copa do Mundo. Após a partida, a rainha Marta deu entrevista. Sem dúvida, de cabeça erguida e muito orgulhosa do que a gente desempenhou como equipe, o espírito que a gente colocou dentro de campo, a luta, a garra, a determinação, isso não faltou para a nossa equipe. Então a gente não conseguiu o objetivo, mas de alguma maneira a gente vem retribuindo com tudo isso, o carinho que a gente recebe do povo brasileiro, as mensagens, a torcida e pede aqui que continue junto com a gente, porque não acaba por aqui. A Copa do Mundo pra gente acabou, mas tem a Olimpíada ano que vem já. Muita gratidão por tudo que eles demonstraram, pelo carinho que eles demonstraram com a nossa seleção. O povo brasileiro é isso, é muito amor, é muita emoção e eu desejo, tudo de bom para a nossa nação e agradeço muito pelo apoio. Jogaram bem demais, cabeça erguida. É isso aí, Marta, e todas as atletas deste país. Agora é cobrar da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, mais investimentos ao futebol feminino, estrutura para as equipes e clubes, categoria de base, campeonato nacional forte. Tem muito trabalho pela frente e há necessidade deste interesse. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Às 5 horas da tarde começa a primeira parte da reunião ordinária, abertura da 15ª Semana de Prevenção às Drogas, iniciativa do vereador Nelson Osser. Em seguida, a reunião ordinária e a segunda edição do Jornal Câmara Campinas, após a 39ª RO. Tá certo? Até mais então. Tchau, tchau.